Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast UTI em Forma e Ação. Eu sou o Sancler Bernardes, você me encontra lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_TI. E juntos, toda semana, você nos encontra aqui no podcast, que você pode escutar pelo YouTube, assistir pelo YouTube, escutar no Spotify, da maneira como você preferir. E nós também estamos lá no Instagram como @UTI em Forma e Ação, então nos siga lá. E aproveite para entrar lá na nossa bio, dar uma olhada, uma fuçada no que tem por lá. Né? Nós estamos lá no programa do Apoia-se, é uma das coisas que vocês vão encontrar no nosso Linktree. O Apoia-se é um programa para nos ajudar a manter o podcast em pé. Então, se você gosta do nosso podcast, se você escuta sempre, dá uma olhadinha lá no Apoia-se com um valor baixo, você consegue nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui. E a gente, como um agradecimento, inclusive, né, aproveitamos mais uma vez para agradecer quem já está lá firme e forte. Como forma de agradecimento, a gente sempre manda todo mês um material a mais, né, um material que a gente produz enquanto a gente se prepara para fazer o podcast, e um material um pouco a mais do que o que a gente fala aqui. Então, também é um jeito, né, para quem quer se manter atualizado, ter todo mês ali um material com uma entrega, né, mais fácil para poder se atualizar, estudar, enfim. Então, dá uma olhada lá e, se você puder, torne-se um parceiro do nosso podcast. E aí, nós vamos para mais um episódio, né, Sancler? Exatamente. A gente vai num episódio hoje que pode ser um episódio, a gente vai falar de um assunto que trava, né, Débora? Um assunto que segura a gente na UTI. Mas, Pode. como nós não somos pessoas de ficarmos parados, eu falei hoje isso lá na UTI, falei, gente, eu não sou pessoa de parar no problema, né? Então, a gente vai falar, sim, né, sobre algumas coisas que nós podemos esbarrar ali como alguns problemas e algumas dificuldades. Então, a gente vai falar hoje sobre barreiras na reabilitação de pacientes na UTI, porém, contudo, entretanto, vamos falar também sobre estratégias para superar essas barreiras, né? Porque nós não somos pessoas de parar nas barreiras, né? Porque se fosse assim, a gente não tinha conseguido nada, né, gente? Acho que a gente precisa combinar que não é fácil, né? Esses dias eu dei aula num congresso, e aí uma pessoa falou assim, nossa, Débora, é muito difícil. Eu falei, é mesmo. Falei, sinto muito, se você queria vir conversar comigo e queria escutar, nossa, não, é tranquilo. Ai, mas tá difícil lá onde eu tô. Lá que é facinho, né? Já esteve difícil onde eu estou também, né? Então, assim, acho que todo mundo encontra barreiras, né? E, na minha opinião, a diferença é quem consegue superar, né? Quem consegue achar estratégias para superar essas barreiras, né? Então, a gente vai falar um pouco disso, né? Exatamente isso, Débora. E é interessante você falar sobre isso. Eu tenho incluído uma coisa, eu não sei, de um tempo para cá, em todas as aulas que eu vou dar para profissionais, residentes, alunos, não importa, e a gente fala sobre reabilitação, eu tenho usado muito a expressão buscar a oportunidade. E eu acho que tem muito a ver com isso, né? As barreiras, elas existem, eu diria que, assim, não tão impactante hoje, mas a reabilitação na UTI, ela foi e ela continua sendo, de certa parte, transgressora, né? Porque as barreiras, elas sempre fizeram parte da cultura do tratamento do paciente crítico, e a gente vem com propostas de que envolvem movimento, retirada do leito, né? Cheio de dispositivos e tal. Então, ela é transgressora. E aí, para que a gente consiga oferecer a mobilização, as barreiras vão sempre existir. A gente vai falar aqui sobre que tipos de barreira existem. Acho que a gente pode dar exemplos práticos, né, do nosso dia a dia para cada uma delas, mas o mais importante é o fisioterapeuta buscar como gerar oportunidade. Como é que eu faço para ultrapassar essa barreira e, consequentemente, conseguir ofertar reabilitação para o meu paciente, independente daquela situação de dificuldade. E aí, Débora, eu não sei o que você acha, assim, existem inúmeras definições sobre o que é uma barreira para mobilização, para reabilitação. Eu gosto de uma maneira bem simplista de resumir que barreira é uma situação que torna o processo mais difícil. Tipo, é alguma coisa que faça ser mais difícil mobilizar o paciente, reabilitar o paciente crítico. Isso é uma barreira para mim.
E aí também deixa claro que tornar difícil não é tornar impossível, senão seria uma contraindicação, um impedimento, Exatamente. né? Então, acho que é esse o foco hoje da nossa discussão, né? Transpor barreiras e a gente entender que é possível mobilizar, mas que não é fácil. É isso que você citou aí da sua aula que você deu, né? Eu acho que o primeiro ponto é exatamente esse que você colocou, né? É a gente lembrar que a gente está falando de barreiras e não de contraindicação, né? E aí, eu acho que chama muito a responsabilidade para o nosso lado, porque quando você tem uma contraindicação, meio que você lava suas mãos, né? Porque você fala assim, eu não fiz. Por que eu não Tem fiz? uma Porque estava... justificativa, né? Exato, estava contraindicado, né? Então você fica ali naquela zona de conforto nesse sentido, né? Mas quando a gente para de falar de contraindicação e a gente começa a falar de barreira, eu acho que tira muita gente da nossa zona de conforto, porque assim, se nós somos as pessoas que queremos reabilitar, tudo bem, né, gente? Todo mundo deveria querer, todo mundo deveria estar no mesmo pé, mas a gente sabe que não é assim, né? Cada um, no fundo, a gente trabalha em equipe, mas cada um está pensando no que é o seu mais gritante, né? E se a gente entende que o nosso mais E gritante é cada um no nível reabilitação, de entusiasmo e energia disponível, né? Alguns querendo mais, outros querendo menos. exatamente. Então, se a gente entende que é o nosso, é a gente que tem que ir atrás, gente, de criar estratégias e superar essas barreiras, né? Então, eu gosto muito dessa diferenciação, porque esse é o primeiro ponto. A gente está falando de barreira, de coisas que, assim, a gente precisa gastar energia para transpor se a gente quer trazer melhores desfechos para os pacientes, né? E aí, a outra coisa que eu queria pôr, antes da gente começar a trazer para a prática, enfim, é que isso é muito estudado na literatura, né, Sancler? A gente tem muitos artigos científicos, assim, de todos os tipos, né, surveys, falando sobre quais são Quality as principais improvement, barreiras, né? Sobre né, como quais são as transpor. principais, como transpor. Então, a gente tem bastante referência dentro da literatura científica a respeito disso, porque realmente é um assunto que pega, né? Acho que quando eu vou falar em algum lugar, sempre me trazem isso, assim, né? Nossa, né, parece que é mais fácil para você, a gente tem um monte de barreira, né? Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso para mexer mesmo, sabe, com o negócio e falar assim, tá bom, a gente tem, né? A gente precisa conhecer quais são, a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas a gente precisa entender dentro da nossa realidade quais são as que mais pegam, né? Porque talvez as minhas principais barreiras não sejam as mesmas que você, que não são as mesmas de quem está ouvindo. Então, acho que esse é um primeiro ponto, assim, para dar um pontapé para quem quer, né, olhar para a UTI e melhorar, é entender quais são as principais barreiras no meu serviço, na minha realidade, e saber que existem muitas estratégias descritas já para cada uma dessas barreiras, né? Então, acho que é um pouco disso que a gente quer conversar, assim, né? De trazer essa responsabilidade para a gente. Boa. Eu estava anotando aqui, eu anotei a palavra responsabilidade. Você sabe, Débora, que antes da gente entrar, né, eu acho que a gente podia começar classificando os tipos de barreira e tal, para a gente poder pensar nas soluções. Só para citar aqui, a gente fez um trabalho aqui na UTI. Ano passado, quando eu fui no congresso no Chile, a gente levou o trabalho e ganhou um prêmio lá, né, por esse trabalho. A gente fez um levantamento todos os dias quando se tratava uma meta de progressão de mobilidade para os pacientes. Chegava no final do dia, a gente checava se os pacientes tinham efetivamente progredidos ou não. E aí, os que não progrediam, a gente começou a analisar os motivos que faziam os pacientes não progredir. E por um espanto, mas era espanto porque a gente pode mudar, mas era surpresa porque já era de se imaginar. Na maior parte das vezes são barreiras que impedem a progressão de mobilidade dos pacientes. A gente categorizou todas essas barreiras e olha como é útil a gente reconhecer que existem barreiras e conhecer como a gente, quanto equipe, quanto profissional, esbarra nessas barreiras. A gente começou a fazer um protocolo direcionado para isso e um trabalho de educação direcionado para isso. Então, como você disse, cada unidade tem as suas barreiras, a gente vai discutir isso aqui agora, mas sabendo aonde você está parando, as barreiras que tornam o seu processo difícil, às vezes impedem de você entregar uma reabilitação, você consegue ir lá e ajustar diretamente para a sua unidade, para o seu perfil, para a cultura, para o tipo de paciente e por aí vai, que a gente vai discutir agora. Né? Então, isso é muito bacana. É um trabalho que eu queria que a gente fizesse a longo prazo, assim, que a gente monitorizasse isso por anos, para a gente ter uma clareza melhor. Uhum,
Bom, e aí quando a gente fala então em barreira, né, a gente tem pela literatura, né, basicamente uma definição em 4 tipos, né? As barreiras relacionadas ao próprio paciente, as barreiras organizacionais, né? As barreiras culturais e as barreiras relacionadas ao processo de reabilitação, né, na UTI. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho de cada uma delas aqui, trazendo alguns exemplos, né? Então, quando a gente fala em barreiras relacionadas ao paciente, a gente está falando da gravidade do paciente, né? Então, sabe quando o pessoal fala assim, mas este paciente está muito grave para fazer, né? De novo, às vezes esse paciente muito grave, ele não tem uma contraindicação. Eu tenho um slide em uma das minhas aulas que são algumas figurinhas, né? E aí eu falo, quem que adivinha o ditado que está aqui, né? E aí o ditado é aquele, quem vê cara não vê coração, sabe? Porque é isso, né? Assim, a gente olhar e falar assim, esse paciente está muito grave para reabilitação, não necessariamente, né? Às vezes é a impressão que a gente tem que ele está grave, mas não necessariamente ele tem uma contraindicação para começar a fazer o programa de reabilitação, né? Eu vou falar algumas, aí depois você fala o que você quiser falar de alguma delas, né? Acho que outra que eu vejo muito, muito mesmo, e que me deixa um pouco chateada, assim, é dor, né? Isso me deixa chateada por vários motivos. Primeiro, porque eu fico muito chateada quando alguém está com dor na UTI, né? Porque é muito ruim, assim. Hoje, inclusive, um paciente estava bem cabisbaixo, né? Aí eu falei, pedi para o aluno ir lá, entender o que estava acontecendo, e aí ele falou assim, porque ele falou que ele tá com dor, né? Aí eu falei, mas ele tá com dor agora, né? Porque a gente pode pegar o TENS. Aí ele, não, ele tem tido dor. Agora ele não tá, mas ele tem tido dor aqui, ali, né? E você vê, né? Ele não tava com dor naquele momento, mas só o fato dele estar sentindo dor em alguns momentos já estava deixando o paciente muito mais para baixo, sem ânimo, né? Então, acho que é uma barreira e me incomoda pelo sofrimento do paciente e me incomoda porque é uma barreira altamente transponível, né? Tanto farmacologicamente quanto não farmacologicamente, né? A sedação profunda, que é uma barreira que, assim, a gente Agora, pode até Débora, só uma depois... observação. A dor é uma barreira transponível, mas infelizmente é uma barreira que muita gente não se atenta a ela, né? Ela é subdiagnosticada e subtratada nas UTIs, a gente sabe disso, por várias questões, dificuldade de comunicação, escalas diferentes, foco em cuidados críticos para dar sobrevida e tal, mas ela é uma barreira que também é submonitorada, subavaliada e principalmente, consequentemente, subtratada. É meio que aquela ideia, né, de que, como que não vai ter dor se tá na UTI, né? Quando, na verdade, não é bem por aí, né? A sedação, eu não sei o que você acha de sedação, mas, assim, não é mais muito uma realidade nossa, a sedação como uma barreira, mas em todo lugar que eu vou dar aula e que eu vou falar sobre isso, é o que todo mundo traz, assim, então, sinceramente, eu não sei, até a gente podia procurar, né, e voltar aqui nos próximos para falar, mas eu não sei se a gente tem algum artigo recente do Brasil sobre cultura de sedação nas UTIs, né? Eu acho Eu que não já está na lembro hora de de a ter gente voltar. A visto. gente falou sobre isso há mais de 130 episódios atrás, praticamente, né? 126 episódios atrás. Acho que a gente Porque podia não falar sei, novamente. assim. Agora, sim, eu vou ser bem sincero. Eu acho que na minha realidade aqui, não é uma das maiores barreiras, não. Apesar de que ainda tem Então. alguns pacientes que ficam um pouco mais, mas a minha visão hoje, a minha percepção, é que quando a gente intervém, do tipo assim, olha, eu preciso desse paciente um pouco mais acordado para reabilitação, é algo que a gente é facilmente atendido. Então, eu não vejo mais como uma barreira daquela, não podemos, temos que deixar sedado. E eu acho que as UTIs, onde isso ainda é uma realidade, a gente está falando de uma divisão entre estrutura organizacional, protocolos e tal, a gente vai falar isso nos próximos, mas eu acho que faz parte da unidade a ausência de um manejo direcionado e guiado por prática baseada em evidência para sedação. Aí as pessoas acabam sofrendo muito com isso, que era a coisa que tinha antigamente na maioria, né? Mas é que eu acho, bom, quem estiver ouvindo a gente pode vir conversar com a gente para falar o que acha, porque Chama para contar a sua realidade, né? porque às vezes eu tenho a impressão que a gente vive num mundo meio nosso, assim, né? Da parte mais
de hospital universitário, de pesquisa, enfim, né? E quando a gente vai para hospitais, às vezes que não tem tanta essa prática, às vezes até de interior, não sei se a coisa melhorou muito, sabe, em relação a isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que você colocou, né, do quanto de mudança que eu acho, né, que aconteceu, o quanto a gente hoje se sente mais à vontade de entrar nesse tópico com os médicos, por exemplo, né? O quanto antes a gente enxergava isso como um problema, né, só médico, digamos assim, né? Ele que tem que dar a ideia de abaixar a sedação, ele que tem que ter a iniciativa, Essa né? conduta infectante, né? E o quanto eu acho que isso realmente acho que mudou, assim, da gente, entre aspas, né, se metendo mais nesse ponto, assim, de, mesmo que às vezes escute não vou baixar, vai baixar por quê, vai dar problema, mas essa iniciativa maior de conversar e perguntar a respeito da sedação dos pacientes e tudo mais, né? Exato. Muito bem. Eu acho que são mudanças contínuas, o que a gente está fazendo aqui contribui para isso, sabe, Débora? Eu acho que contribui mesmo. Você citou antes a dor, eu acho que também é outra coisa que a gente já tem um acesso maior, que não é mais uma coisa única e exclusiva da equipe médica. A gente começou a entender que as barreiras, para serem ultrapassadas, a gente precisa dessa integração maior entre todos, e um olhar multiprofissional e interprofissional para que a gente possa garantir a oferta da reabilitação e de melhoria no cuidado do paciente. Ele está falando de um paciente que não pode sentir dor, de um paciente que não pode entrar em delírio, de um paciente que precisa ficar mais acordado e por aí vai, né? Eu acho nisso. E quando eu penso nas barreiras do paciente, eu gosto de colocar que elas têm a ver com questões específicas do paciente como pessoa, por exemplo, não querer fazer, né? É uma barreira que a gente tem. E aí tem muito a ver com como a gente se conecta com o paciente, como a gente consegue levar motivação ou não para esse paciente. E tem muito a ver com a condição clínica do paciente. Você falou no começo, o paciente mais grave é mais difícil da gente mobilizar. E aí a gente precisa pensar em traçar estratégias adequadas para conseguir oferecer. Então, levantar e caminhar num paciente que está, aí vou entrar numa outra área que é de barreira dos pacientes, com tubo, com dreno, com acesso venoso central, recebendo droga vasoativa, recebendo sedação, recebendo outras coisas. Esses pacientes, a gente tem que entender que a barreira existe, acho que não é achar que não existe barreira, é entender que ela existe para que a gente possa traçar uma estratégia de mobilização e de reabilitação com mais segurança para o paciente. Para que a gente possa fazer a coisa mais bem feita, com menos eventos adversos, com mais efetividade na entrega, com busca de um resultado melhor. Então, eu acho que passar essa barreira do paciente é entender que a gente vai ter que se mobilizar de uma maneira diferente, quanto profissional e quanto equipe, para garantir que a reabilitação seja dada com segurança e com eficiência. Essa parte de acessos de dispositivos, né, ela é colocada aqui na literatura como barreiras relacionadas ao paciente, e eu acho que é bem isso que você falou, assim, não dá para achar que não é uma barreira. Gente, lógico que é, né? Se eu tenho um paciente que está com uma PAI, se eu tenho um paciente que tem 3 drenos, né? É lógico que é uma barreira, né? E aí, acho que a gente até falou isso num episódio quando a gente falou de evento adverso, né? Quando os alunos me falam, mas você não tem receio de sair com um paciente com uma PAI, com 3 drenos? Eu falo, sim, eu tenho. E é bom que eu tenha, porque aí eu sei que existe um risco e eu vou traçar. Não é fácil, nunca foi, nunca vai ser. Porque se eu não entendo que aquilo é uma barreira, eu não vou traçar estratégias. E aí eu vou fazer de qualquer jeito, né? E aí é que está o risco. Então, é importante que a gente entenda que isso é uma barreira, porque aí a gente vai checar todas as linhas, né? Todos os tubos e todos os drenos. A gente vai se planejar antes, né? Se eu não entendo que ter 3 drenos é uma barreira para eu sair com ele da cama, eu não vou me planejar antes, e na hora que chegar ali na porta, e vai ter alguma coisa no meio do caminho, o dreno vai ter algum problema, né? Alguma coisa de não consigo com todas as mãos que eu tenho, né? Eu consigo pensar em um trabalho, então, mais de equipe, né? Esses dias a gente saiu com uma paciente que tinha dobuta e tridil, um tridil alto e dobuta. E aí a gente falou, bom, a gente só vai sair se tiver alguém da equipe para ir com a gente. Por quê? Porque se essa bomba apitar, se a infusão tiver algum problema,
não é uma medicação para dor, não é um soro, né? É uma coisa que pode ter um impacto muito importante. Então, assim, eu entendo que é uma barreira a gravidade do paciente, a medicação que ele está utilizando. Só que eu não paro nela, mas ela me faz ligar um sinal, né, de atenção e de achar estratégias de, olha, Tanto que elas alguém estão lá no sinal amarelo dos critérios de segurança, né? Exatamente. Então, assim, alguém vai ter que ir junto, né? Então, acho que ela é muito válido reconhecer como barreira, porque aí, realmente, efetivamente, a gente, traçando estratégia, a gente traz mais segurança para o nosso paciente também, né? Então, acho que é bem por aí mesmo. Ótimo. A E reforçar outra... que a gente, só reforçar que a gente precisa considerar que tem coisas que a gente pode achar que, tipo assim, a dor, o delírio, não, isso aí é uma besteira do momento. Não, você falou muito bem. Tem que reconhecer a barreira, tem que saber que ela existe, tem que dar voz ao paciente, às pessoas que estão acompanhando, aos outros profissionais, para que a gente possa identificar essas barreiras. É porque é igual a dor, né, São Clair? Às vezes você fala assim, ó, não é uma barreira porque meu paciente aceitou fazer, né? Mas veja, no fim, ela pode sim ser uma barreira, né? E ela provavelmente vai ser, porque talvez um exercício que ele aguentaria fazer 15 minutos, ele vai fazer, mas ele vai aguentar 5, por exemplo, né? Ou um exercício que ele talvez andasse, ele vai parar no ortostatismo, porque ele vai estar com dor. Né? Então, quando a gente fala é uma barreira, é no sentido não só de assim, se eu não resolver, eu Fazer, não não vou conseguir fazer, né? fazer. Não é só sim, não. Exatamente, né? Mas é o quanto ele vai tolerar, né? O que tipo de coisa ele vai tolerar e tudo mais. Muito bom. Mas vamos supor que você transpõe essas barreiras, mas você não tem o equipamento necessário para te dar a segurança. Ou vamos supor que você faça tudo isso, mas, como você disse, eu só saio se tiver alguém para me auxiliar na bomba, porque não é necessariamente o meu papel, mas é algo que eu tenho de problema. Aí a gente está diante de um outro grupo, né, Débora, de barreiras? Exatamente. Aí a gente está falando de barreiras organizacionais, né? Relacionadas ali à organização, né? Onde a gente está trabalhando, enfim. Poxa, eu acho que, assim, essa é uma parte meio difícil de falar, eu acho, porque muita coisa não está mesmo na nossa mão de forma direta. Foge da nossa mão, Como exatamente. estava as limitações do paciente, né? Mas eu acho que mesmo assim a gente precisa repensar algumas coisas, né? Então, por exemplo, equipamento limitado, né? A gente já falou um pouco sobre equipamento aqui, né? Mas assim, a gente precisa primeiro, né, ter como estratégia treinamentos constantes da equipe, né, para que o equipamento, a falta do equipamento não seja um problema tão grande, porque as pessoas têm repertório, né, de exercício para poder fazer e tudo mais, mas também a partir do momento que a gente tem o equipamento, que a gente use o máximo desse equipamento, né, que ele venha a nosso Para não ficar favor. naquela salinha lá no canto para ser uma vez só para uma foto instagramável, né? E sabe uma coisa que ele coloca na literatura que eu acho super interessante e viável, né, para quem é gestor ou para quem está mais à frente, é essa análise de custo e benefício para a compra de equipamento, né? Então, de novo, né, de repente, se você está vendo isso como uma barreira muito grande na sua UTI, começar a mapear. Então, o Sinclair deu o exemplo, né, do final do dia, começar assim, no final do dia, né, o que a gente poderia ter feito e a gente não fez porque a gente não tinha equipamento. Quantas barreiras de equipamento limitaram, né? O que você queria oferecer ao seu paciente. Então, sabe, começar a mapear? Olha, hoje a gente teve um paciente que podia ter andado, mas a gente não andou porque a gente precisava de um andador, seja um simples, seja um mais complexo, né? Hoje a gente tinha 2 pacientes que a gente achava que iam se beneficiar do cicloergômetro, mas a gente não tinha o cicloergômetro, né? Então, assim, começa a colocar no papel para isso se transformar em dados objetivos, aonde você consegue analisar e apresentar, né, para o hospital, para onde você trabalha, essa coisa de, olha, eu sei que tem um custo, mas está vendo todo o benefício que ia trazer para a gente, né? Eu já falei aqui, né? A gente e essa análise de dados pode ser expandida para muita coisa. A gente tem um estudo sobre fisioterapeutas brasileiros e dor, né? Fisioterapeutas intensivistas, né? E dor.
Isso também é um dado, né? Quantas pessoas a gente tem na nossa equipe ali daquela UTI que estão afastadas por dor, né? Ou por alguma sobrecarga, ou que às vezes não estão afastadas, mas estão limitadas. Então, juntar esses dados e fazer essa análise é uma forma interessante de superar essa barreira dos equipamentos, né? Se tiver saúde do trabalhador desenvolvida, favorável, você tem um RH mais proporcional. E o RH mais proporcional e mais favorável diminui a probabilidade de você se deparar com a barreira de falta de pessoas, né? Falta de equipe. Eu acho que isso é meio óbvio. A gente tem o mínimo que está previsto em lei, mas a gente também tem que fazer essa análise que você falou aí agora, do quanto vale a pena de recursos, mas também de profissionais, o mínimo e o que é o resultado que eu posso entregar positivamente, né? Fazer análises específicas, cada um dentro do seu serviço, da sua realidade, e eu acho que a gente faz pouco isso ainda hoje, né, Débora? Eu acho que são possibilidades de mercado para o fisioterapeuta. E se eu botasse mais um? Qual seria o impacto de eu ter mais um fisioterapeuta na minha unidade? Porque se você tiver um fisioterapeuta a mais e conseguir reduzir um dia a mais de internação dos seus pacientes, vale a pena ter esse fisioterapeuta a mais. Isso não sou eu que estou falando, não. Estou falando financeiramente, né? Estou nem falando da qualidade. Então, vale a pena. Então, eu acho que conhecer a realidade é extremamente importante para a gente mudar essas barreiras organizacionais. Se a gente não souber, se você não tiver um indicador, se você não souber qual é o arsenal de equipamentos e recursos que você tem disponível, se você não chegar, não esgotar as possibilidades de treinamento e capacitação com aquilo que você tem. Eu lembro que eu acho que foi no primeiro episódio da gente, você citou aqui um livro do Cortella, onde ele fala sobre fazer o melhor que tem, com o que tem disponível no momento. Então, assim, eu acho que a gente precisa conhecer um pouco mais isso, porque às vezes você está desejando uma coisa que você não tem, um recurso, um número quantitativo de profissionais, você está deixando de fazer, e se você parasse para olhar ao seu redor, você ia ver que seria possível fazer tudo aquilo que você almejava. Então, eu acho que conhecer para ter esse repertório é crucial para que a gente mude de maneira organizacional. E não só jogar culpa em organização. Eu não faço porque a organização não me dá isso. Eu não faço porque a organização não tem esse número. É tipo assim, eu faço parte da organização. Então, eu preciso sentar e discutir para que essa oportunidade aconteça e mostrar efetivamente o que a gente quer e se é viável ou não. E a gente tem que entender que às vezes não vai ser viável o que eu quero. Eu gostaria de ter muitos recursos, mas eu não tenho muitos. Eu tenho alguns. Eu considero que a gente até tem o suficiente aqui, mas eu gostaria de mais para ter uma qualidade melhor, um melhor aproveitamento do tempo, mas a gente precisa entender em que pé estamos, como é a nossa organização, né? Exatamente. E aí, quando a gente fala disso, você falou de número de profissionais, mas outra barreira também que todo mundo coloca é o tempo, né? Eu não tenho tempo. E aí a gente já tem aqui um episódio sobre a gestão de tempo, né? Algumas coisas, mas acho que vale a pena sempre reforçar. E a literatura, gente, ela traz como referência, como sugestão para número de profissionais e tempo disponível, a seleção adequada dos pacientes, né? E o número de atendimentos por paciente, né? Então, sendo muito sincera, assim, eu acho que esse é um problema muito brasileiro, muito nosso, assim, porque a gente não vê, talvez até pela maneira como a profissão acontece, né, em outros lugares, onde até o físio não fica na UTI o tempo inteiro. Demandas diferentes, né? A gente é multidemandas. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Se a gente está reclamando demais dessa barreira do tempo, eu acho que vale, né? Vale repensar. Eu, particularmente, né? Eu como indivíduo, né? Então, assim, será que eu estou tendo a velocidade adequada, né? Que é uma habilidade para quem está na UTI, né? Será que eu estou conseguindo gerir bem o meu tempo? Né? Será que eu estou escolhendo bem com qual paciente eu gasto mais tempo, né? Ou devo gastar? Mas também talvez valha aí um treinamento de equipe, um sentar para pensar a respeito disso. Olha, será que a gente está escolhendo os pacientes certos, né? Será que a gente não está atendendo quem não precisa? Será que a gente não deveria rever essa cultura do atende todo mundo de manhã, tarde, noite, né? Então, são estratégias que são relatadas pela literatura mesmo e que a gente deveria, talvez, colocar mais a mão na massa aí para pensar a respeito sobre isso, né? Muito bem. Eu queria fazer um link com outro grupo de barreiras. Não sei se você tem mais alguma coisa da barreira organizacional para citar.
Mas essa questão do tempo, você falou da prioridade, né? A gente está falando de prioridade prognóstico funcional, gravidade do paciente e tal, mas eu queria fazer um link com outro grupo que tem a ver com a cultura da unidade, a cultura dos profissionais, a cultura do hospital, que é qual é a prioridade, até que ponto a reabilitação e a mobilização é prioridade para essas equipes. Então, às vezes eu não tenho tempo, a gente ouve isso frequentemente, né? Ah, porque eu tenho que cuidar de muitas coisas. Parênteses, eu concordo plenamente que a gente cuida de muita coisa. Eu acabei de falar que eu acho que é um absurdo o tanto de coisa que o fisioterapeuta cuida na UTI, fecha parênteses, mas às vezes a gente está colocando coisas nesse cuidar que não são prioridades. Que é melhor você, às vezes, deixar passar determinadas coisas, mas investir na reabilitação do paciente. Então, a gente tem barreiras que elas têm a ver com a cultura em relação à importância da reabilitação para aquela equipe. E a prioridade para a mobilização é uma delas. Então, a gente já falou que a gente fez um episódio bem legal, que era da maior mentira que já contaram, não foi? Eu acho que foi em 2024 esse episódio, na época do dia 1º de abril. E a mentira é que os pacientes precisam ficar no leito para repousar, que é isso que é bom para eles. Então, a gente tem que pensar também que a gente tem que, além de estar buscando tudo isso, a gente tem que ter uma estratégia quanto serviço, quanto equipe, quanto unidade, quanto hospital, de prioridade do ponto de vista de cultura, da importância que é a gente mobilizar o paciente. Eu não sei, acho que eu já devo ter contado aqui uma vez, né? Mas eu sempre falo que eu lembro que me chamou muita atenção uma vez que eu estava escutando o Needham falando do John Hopkins e alguém falou para ele assim: ah, mas como é que você faz? Como é que você faz para a enfermeira ajudar? Como é que você faz para as pessoas fazerem, né? E não ter esse problema, né, da falta de cultura dentro da UTI. E aí ele falou assim: ah, é fácil. Tá na minha UTI, tem que fazer. Não quer fazer, sai da minha UTI. Eu valorizo quem tá, e eu, tipo assim, ele não falou isso, né? Mas assim, eu desvalorizo quem O não bico, né? tá, Eu devia ter entendeu? falado isso em inglês, pega o bico. Então, assim, eu acho que essa parte de valorização profissional, ela é importante também, né? Eu acho que a gente tem isso muito fraco aqui. Eu não estou falando só de dinheiro, né? Mas dessa valorização de quem efetivamente, sabe, vai atrás de superar as barreiras, de quem realmente, sabe, fala, não, é isso que a gente vai fazer, é isso que a gente vai fazer, né? Eu acho que, infelizmente, a gente tem no Brasil ainda muito forte essa coisa de todo mundo ser igual, né? No sentido assim, de todo mundo ser visto da mesma maneira, né? E a gente não conseguir Fazer ou não fazer fazer meio que não faz diferença, né? Em muitos É, serviços. exatamente. Não ter essa maneira de destacar quem efetivamente faz, quem não faz, né? Eu acho que isso é uma questão de valorização profissional que é importante, né? Tem E total aí, relação com esse grupo, né, de barreiras, que esse grupo de exatamente. barreiras que são culturais não é só a cultura de mobilizar, mas é também a pessoa ter a cultura de buscar conhecimento, por exemplo. Eu não posso nivelar quem busca, quem faz, quem treina, quem estuda com quem não faz nada. É óbvio que quem não faz nada vai entregar menos reabilitação, menos qualidade no resultado. Quem faz mais, entrega mais. Então, é uma barreira você fazer tudo de manhã e o colega da tarde não fazer, ou o colega da noite fazer tudo, o colega do dia não continuar. Então, essa questão da formação dos recursos humanos, e vou estender, e a conversa com pacientes e familiares também faz parte da barreira cultural, né? A gente precisa ter uma ideia e assumir que isso é como o Dale falou, tem que fazer. Isso é mandatório hoje em dia, não tem mais espaço para não precisa ter essa discussão. A gente tem que ter isso internalizado. Exatamente. Aí até ia te falar, né? Porque um dos pontos é isso, né? Essa falta de cultura, e aí você trazer assim, né, uma promoção de programas de mobilidade, né, de educação continuada, né? E aí acho que vocês fizeram alguma coisa aí no hospital, né? A gente tem, eu fiz aqui há muito tempo, para quem ainda não ouviu, também já devo ter falado aqui antes, a gente fez um site, né, uma vez com o apoio do Santander, um edital do Santander, que é o site movimentesuaUTI.com.br, né? E lá nesse site a gente tem informações de forma muito didáticas e fáceis de serem lidas, tanto pela população leiga quanto para os profissionais. E lá a gente tentou colocar assim, olha, o que
hoje, assim, né? Isso foi, sei lá, deve ter uns 10 anos já desse programa que a gente fez, né? O que é legal dentro de uma UTI, né? Então, assim, não ficar parado, por quê? Por causa disso, daquilo. Então, pergunte para o fisioterapeuta se ele está fazendo parte de um programa de exercício. Então, a gente tem, quem quiser acessar lá o site, tem até um material que dá para baixar com cartilha, para entregar para os acompanhantes, para os pacientes, enfim. Então, a gente fez um pouco desse movimento aqui, mas acho que vocês também fizeram alguma coisa recente aí, né, no hospital. Tem. A gente, na verdade, está acontecendo ainda desde, acho que é abril do ano passado, se eu não me engano. Eu tenho um projeto de extensão aqui dentro do hospital que chama Projeto Cultura de Mobilidade Hospitalar. Então, é um projeto que ele conversa no linguajar informal e acessível para todo mundo sobre a importância da mobilização dentro do hospital. Aí a gente criou de forma gráfica um time, que era o Mobili Time, que são personagens que remetem aos fisioterapeutas que estão dentro do ambiente hospitalar, e tem artes que são divulgadas na intranet, na TV institucional, em cartazes que ficam em todos os lugares do hospital. Então, o nosso objetivo é que o fisioterapeuta passe, o enfermeiro passe, o médico passe, o paciente passe, os familiares passem, e tem uma bonequinha falando assim, ei, você sabia que quem fica em pé mais cedo na UTI tem menos chances de ir para casa precisando de ajuda dos outros? Porque o que a gente quer é que todo mundo entenda, mude a cultura e passe a ser uma coisa que todos, vou usar uma palavra, não sei se é correto, cobram. Entendeu? Uhum. É que todo mundo quer ter. Então, o paciente tem que querer ter aquele direito à mobilização. E aí a gente faz isso. Não é linguajar técnico, é linguajar informal, e o projeto é chegar. Aí a gente conseguiu fazer uma conexão com a imprensa do hospital e, consequentemente, com a imprensa externa. Aí tiveram matérias de TV, de jornal, que falaram, vamos entrevistar o pessoal da FIS, por que tem que botar esse paciente da UTI em pé logo? A paciente falou, nossa, foi muito bom, reaprendi a andar. E isso eu acho que ajuda nesse processo de mudança de cultura da unidade. Você vê, não é uma ação específica de atendimento, é uma ação da informação que chega para pacientes, familiares e profissionais. Tem alguns hospitais, né, que fazem tipo o dia da mobilização ou a semana, né? Acho que são estratégias muito legais. A gente tem alguns cartazes que tá lá no nosso site, nesse Movimento UTI, que dá para baixar. Então, assim, eu não tenho quem faça, não tenho dinheiro, dá uma olhada lá, ver se alguma coisa interessa. A gente também, na época, né, imprimiu esses cartazes, distribuiu pelo hospital. Então, acho que são ações muito legais que promovem a nossa profissão, né? E que ajudam a superar bastante essa barreira cultural, né? E assim, gente, qualquer coisa começa pequeno, né? Começa dentro da sua UTI, na UTI vizinha, conversa na sua UTI, né? Passa numa hora da visita na sala de espera, conversa com o pessoal, tira 1 minuto, fala, pessoal, deixa eu explicar aqui qual a importância da fisioterapia na UTI. Tem tantas ações, eu acho que a gente tem que entender também que a gente é líder do gerenciamento desse processo. E aí isso traz uma responsabilidade diferente para a gente da fisioterapia. E a última, só para a gente finalizar, né, são as barreiras relacionadas ao processo em si. Né? E aí, uma que a gente gosta bastante de falar aqui também no meio das outras conversas, né, é esse rastreio diário, né, de checar quem é. E assim, eu iria mais a fundo. Eu acho que quando a gente fala em rastreio diário, né, e elegibilidade dos pacientes, eu acho que hoje a gente já saiu de um momento onde a gente tem paciente que não faz. Então, eu diria que hoje o nosso olhar deveria ser voltado para fazer um rastreio diário, não para fazer ou não fazer, mas para o que ele está fazendo, para a progressão do que ele está fazendo, né? Então, uma elegibilidade não para fazer físio ou não fazer físio, mas para progredir, né? Para fazer outra coisa a mais, não sei se é a sua opinião. Eu acho extremamente necessário. Eu acho que esse screening, essa busca diária, ela é crucial para que a gente possa ter um desenvolvimento. Estabelecer metas diárias, metas a curto e longo prazo, uma forma, a gente tem um episódio bacana aqui sobre monitorização e sinalização, sabe? De conexão com as outras equipes, sobre qual é a meta a ser atingida com aquele paciente. Eu acho que isso é altamente crucial, Débora. Eu acho que é altamente crucial. E isso também tem que ser incorporado dentro de um processo ou protocolo para as unidades.
Com Eu acho que é certeza. fundamental, assim, eu acho que a era que a gente vive hoje, ela não admite uma UTI que não tem um protocolo de reabilitação. E aí, não estou falando de protocolo, de qual exercício, quantas vezes e quantas repetições. Eu estou falando de um fluxo para tomada de decisão disso que você acabou de falar. O Uhum. que fazer, que tanto fazer, quando regredir, quando dar um passo atrás, quando não fazer por segurança. A gente precisa de um protocolo, e isso, assim, a literatura tem 1 milhão de possibilidades, e eu acho que uma das coisas mais claras que a gente tem é que a gente precisa daquela reabilitação, eu gosto de chamar ela de PPP, né? Ela tem que ser precoce, começar cedo, ela tem que ser protocolada, ela tem que ter um protocolo, e ela tem que ser progressiva para ela não ficar estagnada no mesmo lugar. A gente não tem escapatória disso. Então, se você não tem na sua unidade, quem está vendo ou ouvindo a gente, passou da hora de você pegar uma coisa simples e levar para a sua galera e falar assim, pessoal, vamos lá, ó, a gente, a partir de hoje, a gente progride assim, a gente avalia isso todo dia. Uma coisa simples, que talvez já esteja quase todo mundo fazendo dentro da sua decisão do dia a dia terapêutica, mas para que vocês amarrem os pontos e possam fazer isso quanto equipe dentro de um protocolo. E isso, na evidência científica, mostra que o resultado melhora. É uma das coisas que a gente mais tem, né? Mostrando que quando a gente tem pessoas que sabem fazer e que existe um fluxo, um protocolo, a gente tem bons desfechos, né? Antes da gente terminar, a gente não vai gastar muito tempo nisso, até porque eu acho que talvez daria outros episódios, mas só para deixar aqui uma polêmica, né, e uma ideia na cabeça de todo mundo, tem uma coisa que ele comenta, assim, né, quando a gente fala nessa superação de barreira relacionada ao processo, que é você ter uma equipe de mobilidade. E aí, eu acho que esse termo ele é meio abrangente e depende do país onde você vai ver, significa uma coisa ou outra, mas aqui no Brasil eu sei que alguns hospitais ainda adotam essa ideia de ter equipes, né? Então, assim, outro dia eu conversei com alguém que me falou que tinha um Times de hospital mobilização, né? que tinha, por exemplo, o time da neuro, né? Então, eles passavam olhando os pacientes neurológicos no hospital, o time da mobilização, né? O time de intervenções específicas, né? E aí, De avaliação e etc. exatamente. E aí, assim, a gente não tem nada na literatura que sustente isso, né? Porque, de novo, quando a gente lê time de mobilização, né, equipe de mobilidade, a gente está falando, às vezes, de hospitais e de países onde, na verdade, isso quer dizer uma equipe de fisioterapia indo para a UTI e fazendo screening Fazendo dos foco nisso, pacientes, né? né? Exatamente. Mas acho que é uma coisa para a gente discutir, né? Será que vale a pena, será que não vale a pena, quais são os benefícios, quais são os problemas relacionados a isso, né? Então, acho que essa é uma coisa. E o outro ponto que ele coloca é um coordenador, né? Ter um coordenador ali, né? Que seria talvez o diarista, né? Então, se isso vale a pena, se isso não vale a pena, né? Enfim. E aí é aquela questão de cenário ideal, né, Débora? E que não é difícil. Você falou, ter alguém com um olhar horizontal, ter alguém que direcione isso é extremamente importante. Eu acho que eu não diria que são utópicas essas vontades e esses desejos, nem diria que é tão polêmico assim como você colocou. Eu sei que é polêmico porque tem alguns lugares que ainda tem um ímpeto de que a coisa nova, nossa, alguém falou do time de mobilidade, a gente vai fazer todos os times aqui. Alguém falou do time de neuro e outros são por questões organizacionais. Eu vou voltar um pouquinho no episódio. Se você tiver indicadores onde você consegue gerenciar que o seu resultado é alcançado com isso, tudo bem, tá valendo. Mas tome cuidado que pode ser que também prejudique o tempo, as ações, ou então tá só dando um nome bonito para algo que a gente já faz e já é. A reabilitação é da fisioterapia, e aí eu acho que isso é indiscutível, né? Ela é atrelada a todo mundo, mas ela é da fisioterapia. Exatamente. É muito, muito difícil, né, Débora? Eu acho que, assim, para a gente finalizar o episódio, você começou lá, não é tão fácil, eu vou dizer que é muito difícil. É muito difícil a gente transformar a situação de reabilitação numa situação isenta de barreiras.
Ou pelo menos que a gente olhe para a equipe trabalhando e veja que é uma equipe que ela enfrenta as barreiras com naturalidade, tipo, sei lá, o Alisson, o Pio, correndo lá uns 400 metros com barreira. Ou para ele aquilo é muito natural, a barreira faz parte do dia a dia dele na corrida. Eu gostaria que a gente chegasse mais nesses espaços de naturalidade, mas são muito difíceis. Mas eu ia falar isso, sabe? É tipo aquela história da porcentagem, né, de extubação que falha, sabe? Eu não sei se a gente deveria chegar num momento onde a gente entende que não existe, né, barreira na nossa UTI, porque talvez isso perca um pouco da segurança do paciente, porque aí a gente começa a achar que então é para todo mundo, né? Tudo é para todo mundo, de todos os jeitos, que é um absurdo eu não poder tirar esse paciente do leito, ou é um absurdo, né? Então, eu acho que, assim, é isso, é a gente entender as barreiras como um processo natural, algumas coisas não, né? Então, por exemplo, o paciente sedado, né? Quando ele não é para sedar, não, né? Mas entender alguns processos e algumas barreiras como natural, gente, é natural. A pessoa, por exemplo, se você trabalha numa UTI onde chega muita gente nova o tempo todo, é natural que essas pessoas elas não tenham a cultura da mobilidade, que elas não tenham um conhecimento tão rápido e fácil. Vai ter que ter um trabalho diferenciado para isso, né? Exatamente, mas assim, Débora, mas cansa. Será que então a gente, né, se você trabalha numa UTI com esse perfil, você não devia tomar isso como, beleza, é assim, é minha UTI, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? Todo mundo que entra vai passar por um processo ali de educação continuada da reabilitação. Assume, né, que isso é uma barreira e traça as estratégias e pronto, né? Trabalha com isso. É tipo quando você tem criança, né? E você quer bater de frente com 2 anos de idade. Assume que essas são as dificuldades dos 2 anos de idade, que você vai passar muito mais leve, né? Então, eu acho que também, assim, pensar em uma UTI livre de barreiras, também não sei se é bem o caminho, né? A gente talvez até se acomodaria, né? Não sei. Mas eu acho que é saber lidar. Saber lidar é a chave para isso. E aí eu vou direcionar então, Débora, para a nossa dica do dia. Eu tenho uma dica que tem a ver com barreiras, não tem nada a ver com mobilização. Que infelizmente é um seriado que foi cancelado depois da Netflix de 3 temporadas e eu fiquei meio órfão desse seriado, porque eu achava ele o máximo. Não sei se você assistiu, chama-se Sobrevivente Designado, Designated Survivor. Não. Que é uma história que existe realmente, inclusive teve recente lá nos Estados Unidos. Toda vez que nos Estados Unidos reúne deputados, senadores, presidente, todo mundo junto lá no Capitólio, eles colocam uma pessoa separada de todo mundo. Porque se tiver alguma coisa terrorista e todo mundo morrer de uma vez, essa pessoa passa a ser o sobrevivente designado ao cargo de presidente dos Estados Unidos. Então a série trata disso, está na sinopse, tá bom? Não é spoiler não. Acontece um ataque terrorista e um cara que era secretário de urbanismo, ele passa a ser o presidente dos Estados Unidos. E aí, por que eu falo que tem a ver com barreiras? Porque ele assume o cargo e ele não estava nem preparado para aquilo, e aí as barreiras vão aparecendo. E mostra como ele, a equipe que ele monta, a família dele e tal, eles vão se organizando e transpondo. E aí tem uma coisa muito legal, é como é que as coisas passam a ficar mais, não vou falar fáceis, as barreiras simples passam a ficar mais fáceis. E aí eles começam a subir o sarrafo da barreira que ele tem que passar, porque eles vão se acostumando com isso. E eu acho que isso tem a ver com a gente. Então, a partir do momento que você lida com as barreiras e você transpõe a barreira, daqui a pouco você consegue falar, essa aqui para mim já é fácil, essa eu nem considero mais como barreira, vamos embora para uma próxima, né? Eu acho que isso ajuda muito na progressão da mobilização. Exatamente. Muito bem, pessoal, obrigado pela companhia de quem esteve com a gente até agora e está com a gente toda semana, reforçando, vai lá no nosso Linktree, né? Eu falei do Apoia-se, mas também tem lá os nossos cursos, né? Quanto mais conhecimento, mais fácil de superar as barreiras, mais muito estratégias a gente tem como carta na manga. Então, fica a sugestão de passarem por lá. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.